Iniciando mais um dia de estudos, nós vamos para o nosso livro Fonte Viva. O texto de hoje é o de número 56, Renasce Agora. Então, nós vamos começar a desenvolver uma reflexão que não é novidade. Aliás, como a Miriam lembrou, esse livro ele é sempre um livro que nos leva a grandes reflexões. Esse livro, como tantos outros também que nós estudamos, legal, Brás. Então, nos leva a grandes reflexões, e nós percebemos que esses livros, nós temos muitos livros que tratam de romances, que contam histórias de espíritos que viveram determinadas experiências, né, eles contando a sua história, ou alguém contando as suas histórias. Mas a gente vê que grande parte dos livros que chegam até nós são esses livros de mensagens. E a pergunta que a gente faz é: para que servem essas mensagens? Qual é o propósito que os espíritos têm de nos trazer todos esses temas que nos levam a essas reflexões? E a gente já, acostumado, né, com os nossos estudos, acostumado com as nossas leituras, a gente vê que é sempre com aquele propósito de fazer com que a gente se transforme. É sempre objetivando a nossa melhoria moral, né? Então nós vamos absorvendo um ensinamento que trata de um relacionamento, um ensinamento que trata de uma dificuldade, de um desafio, de uma doença, de uma tendência negativa que todos nós temos, e a gente vai lendo textos após textos e percebendo que cada um deles envolve uma temática, né? E para nós são sempre grandes lições. Mas o principal objetivo de tudo isso, que a gente acaba sempre observando, é que os espíritos, observando-nos do lado dessa perspectiva do mundo espiritual, e sabendo que lá vai ser a nossa destinação final, então eles procuram sempre nos incentivar nessa mudança, sabendo que a única forma que nós temos de alcançar esse ambiente mais equilibrado, essa dimensão mais feliz, dentro das nossas possibilidades, naturalmente, para todos nós, é chegarmos com essa transformação moral. Fora isso, não há mudança. Não há forma de chegarmos dessa grande viagem de um modo diferente daquele que nós encontramos aqui no nosso mundo físico, que é um sofrimento, que é com sofrimento, que é com angústia, que é com dificuldade. Então, para que a gente possa transformar a nossa vida no plano espiritual, deixando de viver o que a gente vive aqui hoje, essa é a única forma. Quando a gente observa, né, nos dias de hoje, as pessoas bastante preocupadas com concursos, com vestibulares, com provas para várias escolas e tudo mais, então a gente vê desde os mais jovens já estão passando por essa fase de concurso. Então a gente sabe que a fórmula para alcançar a aprovação é só uma: é estudar, estudar e estudar. Não há outra forma. Não adianta as pessoas se acomodarem e começarem então a fazer as suas preces pedindo que a aprovação venha sem que ela se prepare para isso. Há aqueles que com sorte conseguem, com a mesma sorte de que ganham numa loteria, né, chutar os resultados e alcançar, mas a gente sabe que isso é uma raríssima exceção. A regra é aquele que consegue se dedicar mais e alcançar esse objetivo, né? Então os bem-sucedidos são aqueles que realmente trabalham para alcançar tudo isso. E no mundo espiritual não é diferente. Nós temos também esse vestibular, só que é um vestibular moral. Um vestibular moral que ele tem que ser verdadeiro. Não basta apenas nós absorvermos conhecimento, não basta nós decorarmos textos, né? Porque tudo aquilo que os espíritos trazem para nós já sabemos disso. Todos os livros que chegam até nós, eles não trazem nenhuma informação nova diferente daquela que já veio nos evangelhos de Jesus, naquele que traz os seus ensinamentos. Então nenhum espírito traz uma novidade que Jesus já não tenha comentado, que já não tenha demonstrado, que já não tenha ilustrado através de uma parábola. Então o evangelho para nós é já o nosso manual básico daquilo que nós precisamos. Mas, como nós sabemos sempre, e aliás já comentamos sobre isso, os espíritos têm essa preocupação, porque os ensinamentos estão aí nesse tempo todo, né? Já há quase
2000 anos, que se encontra difundido em todas as partes, não apenas aqui no mundo ocidental, mas o mundo oriental. Muitos dos livros sagrados, muitas das novas filosofias ou das antigas filosofias se baseiam também nos ensinamentos de Jesus, que é visto como um profeta, que é visto como um sábio, né? Não aquele que é o Salvador, como é visto pelo cristianismo, mas visto como um sábio. E aí então esses ensinamentos acabam se mesclando com os ensinamentos que eles trazem também. Ou seja, ninguém é ignorante com relação a essas necessidades, com relação à importância desses valores. E aí então, esse tempo todo, já há quase 2000 anos difundidos pelo mundo, esses ensinamentos promovem, né, ou deveriam pelo menos com maior intensidade promover a transformação dos indivíduos, mas a gente vê que isso não acontece. Nos tempos de hoje nós vemos as tantas dificuldades que nós enfrentamos na nossa sociedade, nas nossas relações. Vemos hoje países em conflito, sociedades em conflito, nós vemos ali tudo acontecendo de um modo bastante turbulento. E aí nós nos perguntamos de que adianta todo esse ensinamento que chegou a todo esse tempo, se isso não resulta, não se reverte numa mudança. Bom dia, Nancy. Bom dia, Osmar Tiene. Bom dia, Zeli. Se isso não se reverte em mudança no nosso mundo, aí a gente tem que ir com calma, voltar para aquilo que nós já estudamos nos textos de Kardec, quando ele nos lembra sempre que as mudanças aconteceram. De fato elas aconteceram, e nós lembramos que o nosso mundo hoje, apesar de todas as turbulências, de tudo aquilo que a mídia traz para todos nós, né, de tudo aquilo que chegou até agora para nós, ele se encontra, sem dúvida nenhuma, passando por grandes mudanças, por grandes conflitos, mas não se compara com aquilo que já aconteceu no passado. Então o nosso mundo, sem dúvida nenhuma, não se encontra estagnado. Ele passa por um processo evolutivo, ou seja, ele está evoluindo, ele está avançando, ele está progredindo, e tornando-se naturalmente diferente daquilo que acontecia anteriormente. Como a gente já conversou, os fatos históricos que ilustram a história da humanidade desde a vinda de Jesus para cá mostram, né, que no passado as coisas eram bastante complicadas. Hoje nós, né, assistindo a um telejornal de manhã, via os conflitos que acontecem lá em Kiev, lá na capital da Ucrânia, né, as pessoas agredindo e sendo agredidas, pessoas morrendo, mais de 56 mortes nesses últimos 3, 4 dias, né? Então as coisas estão realmente acontecendo e nós sabemos disso instantaneamente. Vemos aqui também a mesma coisa acontecendo próximos a nós aqui nos países vizinhos também. Então nós ficamos nos perguntando, né, até quando isso vai acontecer, até quando isso continua acontecendo. Isso vai acontecer mais um pouco ainda, não há dúvida. Não são esses ensinamentos que miraculosamente vão simplesmente dissipar ou evitar que isso aconteça. Não adianta você levantar um livro sagrado como a Bíblia, levantar e dizer assim, a partir de hoje nada disso vai acontecer. Não é através dessa imposição que as coisas acontecem. O que nós sabemos é que são essas grandes revoluções que acontecem no nosso mundo, revoluções sociais, além dos próprios cataclismas, né, que acontecem na natureza, que fazem com que nós vamos nos transformando. Então é uma forma de nos estimular a mudança. Então esses ensinamentos, na verdade, eles não chegam para a humanidade, como a gente já comentou. Aliás, a gente falou sobre isso, se eu não me engano, na semana passada. Eles não chegam para a humanidade, eles chegam para cada pessoa individualmente. Não é uma proposta de revolucionar o mundo, é uma proposta de revolucionar cada indivíduo. Então, quando nós começamos a mudar essa responsabilidade, mas o mundo se encontra no caos, na verdade, nós individualmente vivemos no caos. E somando tudo aquilo que eu vivo individualmente com aquilo que vocês vivem individualmente, nós percebemos que o caos se torna universal, exatamente porque todos sentem da mesma forma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na semana que vem, falando sobre o carnaval. Percebendo que o período do carnaval não é um período negativo, não é um período, uma festa destrutiva, uma festa cheia de viciações. São as pessoas que nesse período se tornam assim. Porque o carnaval é uma festa criada pelos humanos, pelos encarnados. E dessa forma, por favor, filhinha, dessa forma, sendo criado pelos encarnados, são eles que criam essa situação. O Natal é a mesma coisa. O que é o Natal? É uma festa criada pelo universo, da qual nós participamos?
Não, na verdade é uma festa que nós criamos e que nós participamos. Então nós vemos que é o nosso pensamento coletivo que faz com que aquele tipo de vibração ou aquele tipo de energia acaba se disseminando entre as pessoas, porque elas próprias são as geradoras e elas próprias são as disseminadoras. E, consequentemente, elas são as próprias vítimas. Então, quando nós pegamos esses valores, é importantíssimo, quando nós pegamos a Bíblia, quando nós pegamos o Alcorão, quando nós pegamos qualquer outro livro sagrado, e nós vemos nas mãos das pessoas, nós estamos observando, não é aquela pessoa querendo transformar o mundo, porque se ela quiser fazer isso, ela está cometendo um equívoco. Na verdade, aquele livro serve para que ela se transforme. Nós temos os nossos textos, nós temos o nosso material de reflexão, que não é para nós nada de sagrado, mas é sem dúvida nenhuma para nós um conteúdo de grande sabedoria e de grande verdade também. Porque é através da absorção desses conhecimentos, desses ensinamentos, e principalmente na vivência real deles, é que nós vamos conseguindo promover essa transformação íntima dentro de nós. E, consequentemente, a gente vai se elevando e a gente vai se afinizando cada vez mais com as dimensões mais elevadas. Então é importante, cada vez que nós chegamos no centro espírita, nós ouvimos uma palestra, quando nós participamos de um estudo, quando nós lemos um texto, nós estamos lendo para nós. Eu posso ler com interesse ou eu posso ler com indiferença. Posso pegar esse texto e falar assim, esse texto é muito bonito. Pena que as pessoas não conhecem. Eu não tenho que lamentar quem não conhece. Na verdade, eu tenho que me preocupar se eu ainda não conheço. Então, cada um de nós deve promover a sua própria transformação interior. Quando nós, individualmente, conseguimos fazer essa mudança e nos juntarmos para fazer com que esse nosso pensamento se torne, ou se fortaleça coletivamente, a gente vai perceber que o ambiente vai se transformar. E a partir do momento em que o mundo começar também a viver essa mesma transformação, o nosso mundo vai se transformar. Então não pensemos, que aliás esse é um pensamento, que Jesus veio salvar o mundo. O que nós entendemos como mundo? Essa é a grande ilusão que nós vivemos, porque quando eu falo em salvar o mundo, eu acabo me excluindo dele. Porque eu penso assim, esse mundo está perdido, como se eu não fizesse parte. Aquele organismo está morrendo, e eu me esqueço que cada uma das células que estão ali são células que também estão morrendo. Aquele organismo se encontra doente, na verdade as células estão doentes. E assim acontece com o nosso mundo. O mundo está doente porque as pessoas estão doentes. O mundo está violento porque as pessoas estão violentas, e eu me incluo nisso também. Eu também trago a minha cota de violência, eu também trago a minha cota de desequilíbrio. Então por isso nós temos que pensar individualmente, deixar de observar aquilo que acontece no mundo à minha volta e começar a me transformar, e se eu tiver a oportunidade de contagiar aquelas pessoas que estão próximas a mim, eu vou começar então a auxiliar na transformação, porque as pessoas precisam também de ajuda como nós precisamos. Porque vontade de transformar, todo mundo tem. Já a capacidade de se transformar já é muito diferente. Tá, Eduardo, dá uma olhadinha na configuração lá na janela principal. Vai lá no... Deixa eu pegar rapidamente para você aqui, só um instantinho, pessoal, para dar uma dica. Vai lá em cima no ficheiro e nas configurações de vídeo e desabilita a opção de câmera automática, que você consegue resolver esse problema. A Miriam colocou, mais ações e menos reações, porque infelizmente a reação ela é proporcional à ação, e a gente tem que principalmente começar a equilibrar as nossas ações, porque nós agimos pelo impulso, nós agimos pelo instinto e agimos motivados pelas nossas necessidades. E normalmente, como nós caímos no desespero, e como nós falamos sobre desespero, o que significa desespero? Nada mais é do que a negação da esperança. Quando eu falo esperança, ele é um derivado da espera. Então quer dizer, eu espero alguma coisa melhor, eu espero alguma coisa diferente. Por isso eu tenho esperança. Quando eu falo em desespero, significa que eu não espero mais nada. Ou seja, o desespero leva as pessoas a atitudes impulsivas, motivadas pelas suas necessidades de sobrevivência,
Portanto, ela age por si só, já que ela não espera nada diferente daquilo que vem acontecendo. Então, as pessoas desesperadas agem pelo impulso. E o impulso, nós sabemos, ele é sempre destrutivo. Quando eu ajo por impulso e eu acerto, é porque meu impulso ele já está doutrinado. Então, eu já tenho valores que vão direcionar o meu impulso, porque eu sou impulsivo, mas eu não sou descontrolado. Então, eu vou fazer alguma coisa por uma necessidade imediata, mas eu vou rapidamente, quase que por reflexo, começar então a filtrar aquilo que para mim é positivo e aquilo que não é positivo. Aquilo que vai ter um resultado favorável ou aquilo que vai ser desfavorável. Então nesse texto para nós, né, bom dia Lívia, bom dia Zilus. Nesse texto ele traz para nós essa reflexão, renasce agora. E Emmanuel separa para nós uma passagem do livro de João, capítulo 3, versículo 3, que nós não vamos estudar a questão doutrinária dessa passagem, né? Porque ele diz assim, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então quando fala doutrinariamente, nós já pensamos na reencarnação, em nascer de novo, mas não é essa a ideia que Emmanuel trouxe para nós. Ele fala do nosso renascimento moral. E é daquilo que eu sou hoje e daquilo que eu posso ser amanhã através da minha transformação. Então ele vai trazer para nós a seguinte reflexão. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma nova existência. Conserva ao passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preconceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos à praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não compreende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides, não esquece a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Essa é a nossa mensagem para a nossa reflexão e a gente vai destrinchar um pouquinho dela em cada uma das passagens que nós temos aqui. Lívia, sossega, bom dia fraterna. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular, né, que fala sobre esse nosso renascimento. E aí começa dizendo para nós aqui que nós temos, todos os anos, 365 dias, ou melhor, 365 oportunidades de aprendizado. E de recomeço também. Então aquilo que eu vivo hoje, através de um diálogo, através de uma experiência, seja numa relação pessoal, seja através das minhas próprias decisões para comigo mesmo,
eu posso então pensar nos benefícios ou malefícios que isso me proporcionou. E aí então eu passo para o dia seguinte carregando informações preciosas que vão me ajudar nas próximas decisões. Quando Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, fala sobre o conhece-te a ti mesmo, quando Kardec pergunta qual é a melhor forma que nós temos para crescermos, para nos desenvolvermos, aí então ele disse que um sábio já tinha dito para nós que o conhece-te a ti mesmo. É isso lá no passado, né, que a gente tem aquela clássica frase do Portal de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todos os segredos dos deuses e do universo. Então mostra que nós, nos conhecendo, nós começamos então a ter uma compreensão maior sobre nós mesmos, sobre os mistérios da vida, né, por que as pessoas sofrem, ou por que elas conseguem ser felizes, e também o segredo do universo, porque a gente passa a compreender a própria lei de Deus, ainda que seja uma pequena fração dela, já que a gente se encontra ainda muito distante do entendimento real. Só quando nós atingimos a real pureza do espírito é que a gente vai estar em afinidade direta e profunda, completa, com os ensinamentos de Deus. Mas por enquanto a gente começa a compreender uma fração dela. E essa fração foi aquilo que Jesus trouxe para nós, através dos seus ensinamentos, falando principalmente que aquele que consegue desenvolver dentro de si o amor, e esse amor se desdobrando em caridade, em fraternidade, em paciência, em tolerância, em compreensão, em indulgência, em amor próprio também, né, o amor por nós mesmos também, que é o respeito por nós mesmos e pelas pessoas. Então é um amor dividido, né, fragmentado em várias partes, que nós estamos começando a compreender agora. Só que conhecer na teoria é uma coisa, conhecer na prática é outra. E é importante que, apesar de, agora que nós estamos compreendendo um pouco dessa teoria, já que a gente ouve isso praticamente todos os dias, né, seja através dos nossos encontros, seja através da participação que vocês têm nos trabalhos nas casas espíritas, seja nas reflexões que vocês desenvolvem em torno de um texto, de alguma coisa que vocês assistiram. Então todos nós vamos ali tendo, né, uma visão mais profunda e diferenciada, fazendo essa comparação. A comparação daquilo que o mundo vive, ou daquilo que nós vivemos, né? Temos que tirar essa mania de falar o mundo, né? Porque acabei de falar para vocês e dá a impressão de que a gente fala assim, esse mundo se encontra completamente desequilibrado, né? Mas eu sou o santo, eu sou aquele que me encontro no alto da montanha, guardado dentro de uma gruta e ninguém sabe que eu estou ali, né? Então eu sou diferenciado, e na verdade não. Na verdade eu divido o meu dia a dia com as pessoas da minha família, eu divido o dia a dia com as pessoas do meu convívio, divido o meu dia a dia com vocês, consequentemente me encontro, né, assimilando, ou vivendo. E pois é, né, fraterno, esse é um problema que a gente enfrenta. A gente sempre acha, né, que quando eu falo assim que o mundo está com problema, eu me esqueço que eu também estou com problema. Então, conhecendo um pouco dessas leis, a gente já começa a fazer um planejamento. A gente faz um planejamento imediato, de saber assim que eu penso, bom, hoje eu acordei, faço as minhas breves reflexões, eu posso fazer a minha prece, eu posso pensar nas decisões que eu tenho que tomar, eu posso pensar nos meus compromissos, e aí então eu faço um planejamento e eu começo então a estabelecer um compromisso comigo mesmo. Eu acordo dizendo assim, eu sei que eu vou ter muitas dificuldades, mas eu quero que meu dia termine bem. Eu quero que meu dia termine tão tranquilo quanto possível. Ou seja, se depender de mim, eu quero que meu dia seja feliz. Claro que a gente não pode tomar decisões pelos outros. A gente não pode simplesmente fazer com que os outros deixem de viver suas próprias vidas apenas para viver em função daquilo que eu quero. Então eles vão tomar suas decisões. Algumas dessas decisões vão me afetar positivamente, outras vão me afetar negativamente. Mas de qualquer forma, eu sempre estarei vivendo essas experiências, né, nesse convívio, nesse compartilhamento de experiências. Então aquilo que os outros fazem podem me afetar diretamente ou indiretamente, de uma forma intensa ou de uma forma branda, seja positivo ou seja negativo. Mas aquilo que me cabe já é o começo. O que eu vou dizer, o que eu vou pensar, de que forma que eu vou agir. Então eu tenho controle sobre a minha própria vida.
E mesmo que as pessoas me afetem, e nós sabemos que inevitavelmente nós estamos sendo afetados constantemente, mesmo que as pessoas me afetem, eu posso controlar a minha reação. Porque nós falamos das ações. As ações são aquilo que partem de nós ou partem dos outros. A reação nada mais é do que uma resposta. Então, aquilo que parte de mim, eu posso ter ações equilibradas, baseadas naqueles valores que eu já absorvi. Eu quero ser uma pessoa caridosa. Então eu vou respeitar o limite, vou respeitar as dificuldades, vou respeitar os desequilíbrios das pessoas que estão próximas. Isso é caridade moral. Porque a gente se esquece, né, que caridade não é apenas nós pegarmos dinheiro, pegarmos um pedaço de pão e oferecer para alguém. A caridade moral é muito mais difícil. Que, aliás, a gente vai voltar a estudar sobre isso no Evangelho. Quando a gente retomar aquele estudo, a gente vai chegar nessa parte de caridade moral. Então nós podemos agir com caridade, com compreensão, com tolerância. A gente vê um programa na televisão, um telejornal, e vê, por exemplo, ali um crime acontecendo, uma situação, a gente pode começar a controlar o nosso pensamento, não direcionando para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas o nosso pensamento de revolta, de ódio. Isso não significa que nós estaremos nos anulando. Na verdade, nós estamos controlando o nosso pensamento. E agora aquilo que vem através dessas pessoas, aquilo que as pessoas dizem, alguém me xingou, alguém deu aquela fungada porque eu fiz alguma coisa, alguém reclamou do que eu fiz, o outro fez alguma coisa que me causou um prejuízo, imediato, então eu começo a pensar de que forma que eu vou reagir diante disso. Então é esse autocontrole que a gente precisa ter. Porque a gente pode perceber que cada vez que nós alteramos a voz numa discussão, ou alteramos a voz quando nós fazemos algum comentário, isso denota claramente, e me vem a imagem de Joana de Ângeles de uma forma bastante clara, porque ela sempre fala sobre as pessoas que sofrem desequilíbrios emocionais. E quando a gente fala de desequilíbrio emocional, a gente acha que é uma pessoa que sai correndo pelada no meio da rua gritando. Na verdade não. O fato de eu conversar com alguém e por acaso essa pessoa me provoca alguma coisa e eu me altero para responder para ela, falando com um tom um pouco mais ríspido, um tom um pouco mais alto, eu já estou me desequilibrando. Então é esse equilíbrio que nós precisamos alcançar. Alguém fala alguma coisa, eu dou aquela respirada, conto até 10 e continuo falando no mesmo tom equilibrado que eu estava antes. Quando eu altero a minha voz, eu já comecei a sofrer esse desequilíbrio. E nós passamos por isso o tempo todo. E isso, o mais interessante é que isso se torna tão banal para nós falarmos com agressividade, nós aumentarmos o tom de voz, nós soltarmos os nossos palavrões. Isso para nós é tão comum que a gente não percebe que isso é um desequilíbrio. Então eu tenho que buscar exatamente isso. Quando eu começar a me controlar, alcançar esse autocontrole, eu já começo a trabalhar esse meu renascimento. Porque como nós falamos no início, nós temos o ano todo para fazer isso. Cada dia é uma nova oportunidade. Quando eu começo então a praticar esse equilíbrio, a responder, a pensar, não é porque o outro me xingou, o fato dele me xingar não vai mudar nada. O xingamento dele não me altera, o que altera é a minha reação. Alguém chega para você e fala assim, mas você é um feio. Se eu reagir é porque me afetou. Se eu der aquele sorriso é porque não me importa a opinião dele. Não importa se ele me acha bonito, se ele me acha feio, se ele me xinga disso ou me xinga daquilo. Eles simplesmente são palavras. O efeito dessas palavras que vão fazer diferença. Na verdade é a nossa interpretação. Agradece, Rô? Tá bom. É a nossa interpretação. Porque a pessoa fala uma coisa. Se eu interpreto isso como algo ofensivo para mim, significa que eu estou me deixando afetar. E, consequentemente, eu começo, então, a sofrer esse desequilíbrio. A Fernanda lembrou ali, né, que tem um texto sobre cólera que é muito bom no Evangelho, sem dúvida nenhuma. É muito bom, né? Pois é, né, fraterna? A pessoa, ela vê o mundo através das lentes que estão na frente dos olhos dela, né? Se essa lente é suja, ou se essa pessoa sofre de miopia, ela vai fazer uma interpretação distorcida dessa realidade, né? A Miriam colocou, né? Eu percebo que certas mensagens chegam muitas vezes não diretamente para nós, mas para compreendermos o que o outro está passando, para podermos ajudá-lo de alguma forma. Essas mensagens sempre chegam para todos, né? Mas o interessante é que a sabedoria, que eu acho que esse é o ponto principal, ela nos dá essa possibilidade de aprendermos com aquela mensagem e utilizarmos aquela informação, aquele novo aprendizado, para que a gente possa começar então a fazer uma leitura do mundo.
É aí que a gente vai encontrar no coração das pessoas as dificuldades e o sofrimento que elas sofrem, pelos quais elas passam. E aí então nós temos a oportunidade de começar a agir de uma forma produtiva para nós, dentro daquele equilíbrio, e agir também em prol das pessoas que estão próximas, ajudando para que elas se reequilibrem. Então é assim que nós temos que pensar. Começamos a fazer a partir de hoje uma leitura diferente do que vem a ser o equilíbrio emocional. O que é uma pessoa equilibrada? Não é aquela que o tempo todo fala com facilidade, com uma voz mansa. É no momento de dificuldade quando ela consegue manter o equilíbrio. No momento em que você sofre aquela pisada no calo, no momento em que você se sente incomodado, a pergunta é de que forma que você vai reagir? De uma forma equilibrada ou de uma forma desequilibrada? Então temos que buscar exatamente isso. É um exercício, né? A Fernanda colocou ali que é só vocês copiarem e juntar ali o H inicial. Né? Então é sempre um desafio para nós. Haja paciência, haja controle, haja equilíbrio para a gente poder agir dessa forma. Mas não importa, o que importa é que nós temos que ter essa preocupação. Nós não queremos um mundo melhor? Nós não queremos que o mundo se transforme num mundo de regeneração? Essa mudança começa por nós mesmos. Gandhi já falava isso. Seja você a mudança que você deseja para o mundo. Ah, mas eu quero que o mundo seja ótimo, mas quando alguma coisa me incomoda, eu começo então a xingar, a esbravejar, começo então a ter trimelique, começo a fazer acontecer. Mas eu quero que o mundo seja bom. Mas da minha parte, a minha atitude já é outra. O Brás lembrou aqui, né, a famosa frase, sou humilde, mas quando pisa no meus calos, murcha as orelhas e vira as patas, né? Pois é. Esse equilíbrio que nós temos que buscar. Vamos continuar aqui o nosso texto para a gente poder acompanhar aqui o raciocínio. Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. E aqui é interessante quando a gente se lembra, né, das coisas que a gente já fez, quando a gente começa a arrumar desculpa. Olha, naquele momento eu agi dessa forma, mas é porque eu estava muito irritado. Quer dizer, naquele momento você era uma pessoa que não tinha controle, naquele momento você era muito jovem, naquele momento você passava por uma fase. Não importa qual a motivação que nós tivemos para agir dessa ou daquela forma. O importante é nós pensarmos apenas no resultado. No começo a gente falava sobre vestibular, né? Ninguém pergunta no vestibular o que você fez para passar e começa então a te dar uma nota moral pelo esforço que você fez. O que importa é se seu nome está na lista de aprovados ou não. Não importa como você passou. Então, na verdade, hoje nós começamos a desenvolver uma nova visão. Nós começamos a analisar o resultado de nossas ações. Não importa qual foi a motivação. Claro que ela importa. Mas não importa para nós hoje, para o nosso progresso, qual foi a motivação. Então, se no passado nós erramos, é mais fácil nós assumirmos o nosso erro e dizer assim, realmente naquele período eu agi de uma forma errada e cometi, né, todas aquelas infrações, provoquei lesões, me machuquei pessoas. Do que eu dizer assim, mas naquele tempo eu fiz daquela forma porque eu passava por um momento difícil. Então a gente começa a desculpar, atenuando o erro que nós praticamos, mas o erro continua sendo erro. Então é a hora do momento de nós começarmos a fazer uma análise e assumirmos realmente as dificuldades que nós temos, as nossas limitações. Mas a partir do momento em que nós assumimos essa dificuldade, essas limitações, nós começamos a ter uma motivação maior para começarmos a trabalhar diferente a partir de agora. No passado eu errei, não importa qual foi a causa. Hoje eu vou me esforçar para não errar de novo. Porque se vier aquela mesma causa e eu errar de novo, eu vou dizer assim, mas é que mais uma vez eu errei por causa daquilo. E aí então é desenvolvendo esses valores, fortalecendo esses valores e desenvolvendo esse equilíbrio dentro de nós. E toda essa sabedoria que nós temos, a partir desses ensinamentos que nós temos hoje, é que a nossa vida começa a sofrer uma real transformação. Tem uma passagem bonita que eu gosto muito, né? Deixa eu ver aqui. Mas acontece com todos, fraterno. Você não é a eleita, porque a desculpa para nós é sempre uma forma de amenizar as nossas fraquezas. Quando a gente assume a fraqueza, né, a gente sempre começa a viver de um modo diferente. Deixa eu pegar aqui um texto muito bonito que eu gosto, da Joana. Só pegar um instantinho aqui.
Tá aqui. Tá, antes que eu me esqueça, pessoal, muito cuidado com o Pautal que tem enviado uns arquivos, uns avisos bastante suspeitos. Não aceitem nada que venha do Pautalk, tá? Só pra gente poder lembrar. Então tem essa frase de Joana que eu adoro, né? Uma passagem do livro O Homem Integral, que é psicografia do Divaldo, que ela diz assim. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Na verdade, isso aqui é um texto do livro Luz da Esperança, de Joana. Diz assim para nós: a tua vida é um álbum de lembranças no qual deves arquivar apenas aquelas que te ensinaram a crescer e a amar. As outras, as que te afligiram, tornaram-se degraus inferiores da escada de ascensão, sem os quais não poderias alcançar patamares superiores. Abençoa-as com a tua gratidão e deixa-as com o alicerce do edifício da tua atual existência, revivendo apenas as lembranças de libertação. Né? Então, isso mostra que todos nós temos ali os nossos, né, como diz aquela interpretação do Pai Nosso, né, todos nós temos os nossos passados escabrosos de iniquidade, de dor, né? Então nós temos esse nosso passado de erros, mas todos esses erros foram pedras, foram entulhos que nós fomos jogando no alicerce dessa nova casa que nós estamos construindo hoje. Então é para nós uma nova oportunidade, porque aquela pedra que foi colocada, nós já conhecemos a sua existência, nós sabemos que ela está lá. Então significa que nós não precisamos pegar a mesma pedra de novo. Aqui, para a gente já chegar no final do nosso estudo. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. E fala dos relacionamentos. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Então, nas nossas relações, muitas vezes nós acabamos alimentando aquele sentimento de aversão, de repulsa, de rejeição. Nós não precisamos nos expor novamente, nós não precisamos buscar novamente essas pessoas, para que a gente passe pela mesma situação, mas que o nosso pensamento seja voltado para aquele sentimento de caridade, de perceber que sim, nesse momento nós não temos condições de voltar a conviver, mas o sentimento que eu tenho por ela vem muito mais de compaixão pelo fato de que ela errou, assim como eu também posso ter errado. E aí então eu vou quebrando essas algemas de ódio que existem entre nós. Porque a partir do momento em que há uma nova oportunidade de reajustamento, nós estamos prontos para isso. Nós não temos aquela barreira impedindo a nossa reaproximação. E finalmente, para a gente acabar, não esqueça a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar ainda hoje do que ser auxiliado amanhã. Então essa é a nossa mensagem de hoje, essa é a nossa reflexão. Então o ponto principal, equilíbrio emocional para todos nós, aplicação dos valores que nós temos, e os espíritos vão insistir durante muito tempo nesses ensinamentos, trazendo textos e mais textos, publicando livros e mais livros, tendo palestras e mais palestras sobre tudo aquilo que diz respeito a esses valores. Porque sem eles, sem essa conquista interior para cada um de nós, não adianta nós almejarmos um futuro diferente desse que nós vivemos hoje. Porque, na verdade, o futuro que nós temos, ele se reflete, ele é um reflexo do presente. Então, a minha vida é assim hoje.
é assim que eu vejo as pessoas, é assim que eu vejo o mundo, esses são os meus medos, essas são as minhas culpas, essas são as minhas frustrações. Se eu continuar carregando isso dentro de mim, eu certamente vou levar para o futuro tudo isso de novo. E aí daqui a um tempo eu vou pegar e pensar assim, poxa vida, mas eu pensei que ia ser diferente. Mas a vida continua sendo a mesma coisa. E na verdade não é a vida que é a mesma coisa, sou eu que continuo sendo a mesma pessoa. Então, se nós queremos modificações na nossa vida, nós temos que começar com a modificação interior de cada um de nós. Aí sim, quando eu tenho uma mudança de atitude, nós temos uma mudança diferente. Um futuro diferente. Eu já comentei com vocês, quando nós começamos a fazer uma reflexão, no início, quando nós tivemos o primeiro contato com a doutrina espírita. Alguns, né, já vivem desde aquele passado distante, né, quando começava na evangelização, na mocidade e tudo mais, então isso já vinha, né, desde o início. Mas o importante é que houve um momento na nossa vida em que nós começamos a amadurecer psicologicamente também, já atingir assim, uma idade mais adulta. Aí sim nós fomos compreender que aquelas brincadeiras, aquelas reuniões que antigamente aconteciam no centro espírita, ela tinha um propósito. Não era simplesmente uma reunião legal. Mas aí a gente começa então a desenvolver novas responsabilidades, a conviver de um modo diferente com as pessoas e com as situações, e aí a gente percebe que aqueles valores inicialmente inseridos na nossa consciência começam agora a ter efeito. Mas para a maioria das pessoas começaram a se aproximar, por exemplo, da doutrina espírita ou de uma outra religião por uma motivação. Um convite, um sofrimento, uma dificuldade, alguma coisa que aconteceu que fez com que ela se aproximasse. E aí então ela se aproximou, começou a estudar, começou a refletir, começou a se envolver mais com essas ideias e a partir dali a vida começou a se transformar. Os seus relacionamentos se tornaram diferentes, as suas decisões se tornaram mais sábias. Significa que realmente, a partir do momento em que nós absorvemos esse ensinamento novo, de fato alguma coisa nova acontece na nossa vida. Nós vivemos isso na prática, basta a gente voltar no tempo e começar a analisar como eram os nossos anos, como eram as nossas vidas há alguns anos atrás. Elas eram de uma forma. Quando nós começamos a viver de um modo intenso esses valores, elas começaram a modificar. Talvez não diretamente no relacionamento, como eu falei para vocês, porque isso não modifica as pessoas. Mas nós começamos a viver de um modo diferente. Naquele passado a gente poderia dizer assim, mas se me dissesse aquilo era na cara que eu devolvia. Hoje a gente pensa, por que eu vou fazer isso? Para que eu vou ter que me comportar dessa forma? Então, são essas novas decisões que mostram, de fato, essas mudanças que nós sofremos. E é isso que nós temos que nos preparar para fazer com que isso aconteça também no futuro. Porque, mais uma vez, o futuro é o reflexo daquilo que nós vivemos hoje. Se eu estou cansado do meu presente e eu quero ter uma vida diferente no futuro, então eu vou precisar, sem dúvida nenhuma, começar a modificar a partir de agora. O Zé colocou, né, acho que só agora, na terceira idade, estou tentando melhorar. É sempre um começo, Zé, não tem idade. Né? E a gente sempre lembra que chega um momento na nossa vida em que nós começamos a ficar cansado daquele tipo de vida, em que a gente começa a ter uma compreensão melhor. Aí sim as nossas decisões são mais claras. E é claro que a gente poderia dizer assim, né? Eu queria começar a fazer essa coisa diferente lá atrás. Só que cada um tem seu tempo. Como disse Joana, que eu li para vocês aqui agora, a gente tem que pegar tudo aquilo que foi de errado no passado e fazer com que se torne um alicerce sólido e forte, para que a gente possa fazer uma construção nova em cima. E essa construção vai acontecer a partir do tempo de cada um. Não adianta a gente pensar assim, a idade ideal para fazer essa mudança é de tantos anos, a partir dos 30 anos. Se for assim, a Cindizinha, a Lívia, estão todas garantidas porque ainda falta tempo para mudar, né? Mas não tem problema. Então quando a gente pensa assim, tem a idade certa para mudar. A idade certa é a idade em que eu começo a ter uma compreensão. É a idade em que eu começo a perceber que é hora de fazer mudanças. Quanto mais rápido isso acontecer, melhor. Aí a gente pensa assim, mas eu estou na terceira idade. Pô, tudo bem, mas na próxima idade, na próxima encarnação, ou nas suas próximas experiências, você vai continuar evoluindo. E é ali que vai fazer a diferença. E como diz Chico para nós, né, ou uma frase atribuída ao Chico, que a gente não pode voltar e mudar o passado, né, mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então é a partir de agora que é o momento certo da gente se transformar. O agora é o agora de cada um.
É o agora na minha idade, é o agora na idade de vocês, é o agora quando vocês acharem que é o momento oportuno. Mas quanto mais cedo nós nos transformarmos, mais benefícios nós vamos colher dessa mudança. Então, renasçamos agora. Cada dia é um dia novo para nós, é uma nova oportunidade de aprendizado. Vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós, e daqui a pouco a gente volta. Então façam uma releitura do texto número 56, Renasce Agora, do nosso livro Fonte Viva, para que vocês possam, né, fazer ali uma meditação mais cuidadosa daquilo que nós conversamos hoje. Né, que é claro, né, se nós tivéssemos 50 estudos sobre esse tema, 50 pessoas abordariam esse tema de um modo diferente, mas todos eles convergindo para o mesmo ponto, que é exatamente isso, que é a nossa transformação moral, nosso renascimento moral. Então ficamos por aqui com o nosso